A partir do século XVI, o termo puritano foi cunhado como um insulto para descrever aqueles que criticavam o estado da Igreja da Inglaterra sob Elizabeth I. Com o tempo, o termo adquiriu conotações políticas e foi usado para se referir àqueles que se opunham à monarquia Stuart, retratando-os como extremistas religiosos e sociais. Durante a restauração na Inglaterra, o sentimento antipuritano se intensificou. Na América do Norte, essa aversão se consolidou após a época de Jonathan Edwards, atingindo seu auge na Nova Inglaterra pós-puritana. No entanto, nas últimas décadas, estudiosos têm se dedicado a redescobrir a verdadeira natureza dos puritanos, dissipando concepções errôneas sobre eles. Suas pesquisas demonstram que os puritanos eram disciplinados, cultos e profundamente comprometidos com sua fé, longe da imagem de fanatismo e intransigência que lhes foi atribuída. Eram cidadãos responsáveis, com um forte senso de princípios e virtudes domésticas. Graças a esses estudos, a visão convencional dos puritanos foi transformada, revelando sua verdadeira identidade e legado. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Top Teologia. Neste vídeo conheceremos um pouco acerca dos puritanos e quais lições podemos obter através de seus ensinos. A maturidade dos puritanos foi uma combinação de sabedoria, resiliência e criatividade. Eles são gigantes espirituais em comparação ao cristianismo de nossos dias, marcado pela superficialidade e pelo antropocentrismo. Enquanto o protestantismo contemporâneo tende a ser permissivo, sentimental e voltado para o sucesso, os puritanos eram pessoas de fé convicta e paixão fervorosa. O contexto em que sua maturidade se desenvolveu foi marcado pela adversidade. Na Inglaterra, enfrentaram perseguição religiosa e foram rejeitados pela Igreja Anglicana devido às suas crenças reformadas. Aqueles que emigraram para a Nova Inglaterra também enfrentaram dificuldades, pois as condições climáticas eram extremas e a sobrevivência estava constantemente em risco. Em ambas as situações, os puritanos foram moldados pela luta, desenvolvendo um caráter forte e incansável. Além das dificuldades externas, os puritanos travavam uma constante guerra moral. Viam-se como soldados peregrinos do Senhor, enfrentando oposição a cada passo de suas vidas. John Gray, em seu tratado O Caráter de um Antigo Puritano ou Não Conformista Inglês, escreveu: eles encaravam toda a sua vida como uma guerra, na qual Cristo era seu capitão. Suas armas eram suas orações e suas lágrimas. Seu estandarte era a cruz, e seu lema era: Vincit qui patitur, aquele que sofre vencerá. Embora tenham perdido muitas batalhas públicas, mantiveram sua firmeza moral e espiritual. George Whitefield escreveu o seguinte a respeito deles: pastores nunca escrevem ou pregam tão bem como quando estão sob uma cruz, pois nesse momento o Espírito de Cristo da glória repousa sobre eles. Sem dúvida, foi isso que fez dos puritanos tochas tão ardentes e brilhantes. Quando foram expulsos pelo Ato de Uniformidade de 1662 e removidos de seus respectivos ofícios para pregar em celeiros e campos, nas estradas e nas cercas vivas, então, de maneira especial, escreveram e pregaram como homens de autoridade. E, embora mortos, ainda falam por meio de seus escritos, e continuam a conservar uma unção especial em nossos dias. Através de seu legado, eternizados na literatura puritana, podemos obter lições preciosíssimas para a nossa caminhada cristã. Os puritanos viviam com uma perspectiva holística da vida, sem divisão entre o sagrado e o secular. Para eles, toda atividade deveria ser realizada para a glória de Deus, o que os levou a serem pessoas organizadas, realistas e devotas. Eles integravam contemplação com ação, adoração com trabalho, e amor a Deus com amor ao próximo. Eles tinham uma regra de vida bem definida, que os ajudava a planejar seu tempo com sabedoria, garantindo que todas as coisas boas e importantes estivessem presentes em seus dias. Em contraste,
Notamos em nossos dias um alto índice de cristãos que tendem a viver vidas dispersas, sem um planejamento claro, que os deixam sobrecarregados e distraídos. Nos puritanos, podemos aprender a importância da disciplina espiritual e de estruturar nossas vidas de acordo com nossa fé, evitando que nossas atividades se tornem desconexas ou sem propósito. O relacionamento dos puritanos com Deus era centrado em Jesus Cristo e profundamente enraizado nas Escrituras. Eles viam a Bíblia como a palavra de Deus e o padrão supremo para suas vidas. Portanto, meditavam nela sistematicamente. Sua abordagem não era simplesmente teórica, mas prática. Eles se examinavam constantemente para detectar pecados ocultos e crescer em santidade. Sua meditação se refletia em suas pregações, nas quais aplicavam a palavra de Deus de forma direta e transformadora. Praticavam o autoexame não com um espírito mórbido, mas com a intenção de fortalecer sua gratidão e confiança em Cristo. Isso lhes dava paz e alegria, ao contrário da tendência moderna para uma espiritualidade emocionalmente flutuante, focada em experiências superficiais. Hoje, muitos cristãos não têm a profundidade espiritual dos puritanos, e são facilmente enganados pelo sentimentalismo disfarçado de piedade. O ensinamento puritano nos mostra a importância de um cristianismo baseado em sólido conhecimento bíblico, introspecção guiada pelas Escrituras e um relacionamento com Deus que seja tanto intelectual quanto emocional, evitando cair no legalismo ou no emocionalismo vazio. Os puritanos não eram meros sonhadores, mas pessoas de ação, comprometidas com a transformação do seu ambiente. Eram ativistas espirituais que confiavam inteiramente em Deus, mas também trabalhavam diligentemente em todos os aspectos de suas vidas. Acreditavam que cada tarefa deveria ser realizada com excelência e oração. Enquanto em nossos dias muitos cristãos tendem a ser passivos e contentes com o cristianismo pietista sem impacto na sociedade, os puritanos buscavam influenciar seu ambiente, orando e agindo fervorosamente para alcançar uma Inglaterra e uma nova Inglaterra santas. Em contraste com a complacência dos crentes de hoje, que frequentemente evitam se envolver em assuntos públicos ou simplesmente buscam se encaixar na cultura, os puritanos entendiam que a fidelidade a Deus implicava um chamado à ação. Seu exemplo nos desafia a resgatar uma fé ativa e comprometida, onde o fervor espiritual se traduz em uma transformação real da sociedade. Os puritanos desempenharam um papel crucial na formação do conceito de família cristã no mundo de língua inglesa. Eles viam o casamento como um relacionamento baseado na amizade e no compromisso de longo prazo, não na emoção do momento. Eles criavam seus filhos na fé, ensinando-os a serem adultos responsáveis e piedosos. Em uma época de dificuldades econômicas e alta mortalidade infantil, as famílias puritanas eram escolas de caráter e resiliência. Apesar de viverem em condições adversas, eles mantinham a ordem, a paciência e a adoração no lar. Também consideravam a família seu principal campo missionário, garantindo que seus filhos nascessem de novo para Deus. Hoje, quando a vida familiar é frágil e o divórcio é comum, o modelo puritano oferece um contraste radical com a tendência moderna ao individualismo e à autossatisfação. Numa época em que os pais frequentemente mimam os filhos materialmente, enquanto os negligenciam espiritualmente, os puritanos nos ensinam a importância da disciplina, da estabilidade e do foco no propósito divino dentro do lar. Para os puritanos, a renovação da igreja não era meramente uma questão de ortodoxia ou liturgia, mas um profundo reavivamento espiritual que transformaria cada crente. Eles buscavam uma reforma que não apenas mudasse as estruturas da igreja, mas que levasse a uma igreja vibrante, repleta de fervor por Deus e comprometida com a santidade.
Richard Baxter, em O Pastor Aprovado, enfatizou que um pastor reformado não era simplesmente alguém que defendia o calvinismo, mas alguém cujo ministério refletia um reavivamento genuíno. A visão puritana da reforma da igreja desafia a buscar um cristianismo que não se contente com a correção doutrinária, mas que também busque a renovação espiritual dos crentes individualmente e da igreja como um todo. Por muito tempo, os puritanos foram incompreendidos e reduzidos a estereótipos negativos, mas nas últimas décadas, estudos acadêmicos redescobriram a riqueza de seu legado. Pesquisas importantes na primeira metade do século XX demonstraram que o puritanismo não era um movimento reacionário ou ignorante, mas uma tradição intelectual e espiritual profundamente estruturada. Longe de ser uma simples rejeição da cultura medieval e renascentista, o puritanismo representava um sistema de pensamento e vida baseado em uma teologia robusta e uma ética reformada. Essa reavaliação acadêmica levou ao reconhecimento de que os puritanos foram, em essência, construtores de uma cosmovisão cristã abrangente, com uma influência duradoura tanto na igreja quanto na sociedade. O puritanismo surgiu como uma continuação da Reforma Protestante, com raízes na obra de William Tyndale e outros reformadores ingleses. Caracterizou-se por uma ênfase na centralidade da Bíblia, na pureza doutrinária, na piedade prática. Figuras como John Knox, John Owen e Richard Baxter defenderam um cristianismo comprometido com a autoridade das Escrituras, a santidade da Igreja e uma aplicação rigorosa da ética cristã. Seu objetivo era reformar a Igreja e a sociedade em todos seus aspectos, promovendo uma ordem moral e religiosa baseada na soberania de Deus. Em termos intelectuais, o puritanismo combinava a herança medieval com uma teologia protestante renovada, e em termos espirituais, representava uma forma de monasticismo reformado, praticado na vida cotidiana e sem votos formais. O grande objetivo dos puritanos era completar a reforma na Inglaterra, estabelecendo uma ordem religiosa purificada, uma disciplina eclesiástica eficaz, uma sociedade governada por princípios evangélicos. Sua visão era transformar a Inglaterra em um modelo de santidade que servisse de exemplo para o mundo. No entanto, esse ideal enfrentou resistência e, por fim, enfraqueceu durante a perseguição sofrida entre 1660 e 1689, quando a restauração monárquica reverteu muitos de seus avanços. Apesar disso, seu legado não desapareceu, pois seu impacto teológico, eclesiástico e cultural continuou a influenciar gerações posteriores, moldando o cristianismo evangélico e a moralidade social nos séculos seguintes até os dias atuais.